É. A gente fazer teste também. Se é incrível, se não, né? Degustação de cremes. E óleos, que eu amo. Enfim, vamos começar, né, gata? Vamos. Tá pronta? Pode? Pode. E 3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou Flávia Alessandra. E eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o nosso Pé no sofá. Pode. Um programa para você se sentir em casa. E liberado para conversar sobre qualquer coisa. E hoje aqui é dia de autocuidado. Ai, que delícia, gente. Esse assunto é muito bom. Eu tô pensando até, tô quase começando por um quadro nosso. Na minha época era diferente, porque eu tenho a sensação de que tudo que a gente deve conversar hoje sempre existiu, só que não tinha, assim, nomes, sabe? Nem tinha autocuidado. Ah, com certeza. Acho que as coisas foram mudando. E eu acho que o autocuidado foi até se ampliando, né? Em outras áreas que antigamente eu acho que não eram consideradas autocuidada. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala em autocuidado? Então, você sabe, é engraçado isso, porque para mim o autocuidado tem muito mais a ver com olha bem o que eu vou falar, tá? Mas com uma questão de, assim, me sentir limpinha. Sabe? Quando chega Sim, e mas consegue eu tomar um aquele banho. Com o seu sabonete mais famoso Nossa, banho premium. É, eu amo. Pra mim amo. começa ali. Então eu saio com aquela sensação renovada, mas é um banho mesmo. Porque Sim. quem entra no meu box sabe que temos de tudo um pouco, de óleos, scrub, creme, tudo, né? Eu amo também. E às vezes eu agora botei até aquela... É horroroso aquele negócio para colocar o telefone ali no banho. É, você botou. Horroroso. Mas aí eu adoro ficar ouvindo podcast lá enquanto toma banho. Meu banheiro tem banquinho, né? É. Meu banheiro tem banquinho, que eu gosto de sentar ali, tô debaixo da cachoeira, mentalizo. Então, esse para mim é o primeiro autocuidado, assim, engraçado, que vem na minha cabeça, essa minha sensação do limpinha. E para você? Então, é engraçado, porque nessa conversa, tem um lado que vai pro corpo e outro que vai pra mente, né? Eu acho que, pra mim, o autocuidado, ele tá muito mais nisso, da saúde mental, da cabeça, do que qualquer coisa, pro bem-estar. Sim, sim. É que esse momento do banho, para mim, é um momento que quase que engloba tudo. Porque eu faço essa desopilada também mental. A água me dá essa sensação ali de lavar. Eu boto olhinhos essenciais, jogo, enfim. Então, para mim, é o pacote completo, engraçado. Eu tenho muito essa relação com a água. É, eu amo também água. Água me banhando, água me lavando, banho de banheira. Banho de banheira é muito bom. Eu amo banho de banheira. Nossa. Amo. Aliás, nós três, né? Lá em casa, né? Eu amo. Tiano, o Otaviano não gosta. Ele De não ficar gosta. lá na canja? É, pois é. Ele acha que é meio canja. Ele não gosta. Eu amo. Mas também. ele um dia vai viver que nem o Chandler. Você tem que fazer pra ele que nem um episódio de Friends que o Chandler fica falando que não gosta de banho de banheira, não liga e tal. E aí a Mônica prepara pra ele um banho de banheira com, tipo, sais, velas aromáticas, enfim. Aquele banho de banheira e aí ele fica apaixonado, o Chandler. E aí toda vez ele fica, tipo... Aí ele ama montar um banho de banheira pra ele. É, de repente, porque é engraçado. Ele não ama banho de banheira, assim. Bom, mas conforme você falou aí de corpo e de mente, vamos focar então no corpo. Primeiro, vamos falar aí de autocuidado pensando em corpo. E quando a gente fala em autocuidado pensando em corpo, você direto associa, por exemplo, a esse universo de spa? Eu acho que sim. Eu gosto também de tomar aquele banho, assim, da semana ou a cada 15 dias, que aí... Você só toma banho a cada... Não, eu falei aquele banho, Entendi. que é o banho premium. Que é aí passar a gilete, passar o esfoliante,
Aí passo meu melhor sabonete que eu tenho no banheiro, que tem também os melhores produtos que eu não uso sempre. Tem os produtos que são normais, e aí eu uso em todo banho. Eu brinquei até com isso, mas Jujuba é a pessoa que eu acho que mais toma banho na vida. Porque ela chega de festa à Sou viciada em noite, banho. ela toma banho. É por mais louca que eu esteja. Exato. Chega tarde da noite, nananã, ela toma o baninho dela pra dormir cheirosinha. Ai, que eu não consigo. Eu tenho muita agonia de deitar na minha cama sem banho. Deitar na minha cama com roupa de rua. Cara, eu fico apavorada. Quando eu não morava sozinha, eu recebia meus amigos, eles iam pro meu quarto. E aí eles chegavam com a roupa da rua, deitavam na minha cama. Sentavam, enfim, eu ficava apavorada. E hoje em dia, eu morando sozinha, eles só sentam no meu sofá. Na minha cama, encostar na minha cama com roupa de rua, amor, não. Mas é engraçado, mas é certo, né? Porque a gente traz tanta Ai, sujeira, Acho bactéria, muito nojento. energia da rua, Acho né? muito nojento. Que era uma coisa que sempre falava, chegou da rua, vai tomar um baninho, minha filha. Engraçado. Eu sou muito essa pessoa. E tem Mas eu aquela acho- fase que criança não gosta, né? É. Mas que a gente tem que estar ali Forçar. fazendo com que tome. Mas sem querer fazer aqueles joguinhos de palavra meio bobo. Tipo, inspira, mas não pira, sabe? Essa coisa assim. Mas a gente podia pensar na palavra cuidado mesmo, né? Talvez a gente, ainda mais nós, mulheres, a gente tenha negligenciado esse cuidado com nós mesmas por muito tempo. Você não acha? Acho, e eu ia falar até isso, que hoje a Me gente está embolando tudo. Hoje a gente está valorizando e a gente está destacando o quanto é importante essa parada na nossa vida para a gente se cuidar. Porque a mulherada passou a absorver tantas funções e tanta coisa, mesmo que divida com o parceiro, a maioria ainda é para a mulher, de função de casa, e de filho, e de profissão. Que aí a gente passa feito um trator por cima da gente e esquece de fazer. Tipo assim, né? Eu adoro ter rotina minha, por exemplo, de autocuidado. Eu amo. É todo dia que eu consigo fazer? Não. Não. E quando o pessoal que trabalha comigo fala, manda um vídeo de autocuidado, você não fez, não postou nada, não mandou. Eu falo, amor, não é que eu não postei, não mandei, é que hoje eu já acordei, vamos lá, amor. Não Lavei teve o tempo rosto nem e pra vamos. conseguir fazer seu número 2 sozinha no banheiro. Que entra gente, entra o Totó, entra o Olivia, entra a Tatiana. Exatamente. Então, hoje a gente já sabe dessa importância, né? E você sabe que foi uma das coisas que eu decretei para mim esse ano, porque o ano passado veio feito uma loucura, um furacão. Esse ano eu falei, não, eu preciso pelo menos me dar ao luxo de, mesmo na loucura, eu acordar e eu ter 10, 15 minutos para mim de manhã, que não é possível. É porque o autocuidado é um luxo, né? É um privilégio. E aí eu tô me condicionando aqui, sabe? A não passar direto, acordar. Nossa, o dia começa diferente mesmo quando a gente já faz isso. Porque é um privilégio. Quando a gente pega, principalmente as mulheres, né, de classe mais baixa, Nossa. elas não têm esse tempo, esse momento, enfim, né? Aí é outro lugar. O outro lugar. Eu lembro uma vez, eu não sei o que ia ter. Não sei o que ia ter. A tia Lani, que trabalha com a gente há anos, a Lani cuidou da Jujuba, ou seja, está na minha vida há 25 anos. E depois que a Jujuba cresceu, ela continuou lá em casa e ela hoje cuida e manda em todo mundo. Então, ela é a mamãezinha de todos. Eu lembro, não sei se ela ia viajar ou se ia gravar alguma coisa que ela ia aparecer. Aí, tia Lani saiu lá de casa. No dia seguinte, eu acordei destruída. Lani chegou lá de unha pintada e de cabelo. Falei, Lani, amor, em que momento? É verdade, eu lembro disso. Você lembra? Eu falei, em que Lembro. momento você teve hora para fazer isso? Que eu tô acordando agora cedo, com você, tô destruída assim. Ela, eu fiquei até 3 da manhã botando esse cabelo. Eu falei, Eu lembro. meu Deus, você é maravilhosa. Você arrasou. E É necessária. eu lembro. Eu Verdade, lembrei. eu lembro disso. Lembrei disso, que eu acho impressionante. Você lembra quando que você começou a perceber que você estava cuidando de você mesma, assim? Eu acho que lá em casa você sempre cultivou muito, né, esse cuidado da gente com a gente mesma. Então,
Acho que desde criança, desde quando a gente é pequena e a gente fica brincando com as nossas amigas de maquiar, de fazer unha, eu acho que isso já é um início ali de um autocuidado, né? Já é começando, sim, um vaidosismo, mas também um autocuidado, que é um momento gostoso de você estar ali, suas amigas, brincando, não sei o quê. Então eu acho que talvez tenha começado ali, assim, bem novinha, mas brincando de me maquiar ou de maquiar minha boneca. Eu adorava cortar cabelo das minhas bonecas e elas cortavam o meu, ou seja, eu mesma cortava. Várias vezes você teve franja, né? Também cortada por você. Vamos tentar achar esses conteúdos pra gente dividir. Minha franja aqui. Cheio de tic-tac pra tentar esconder. E teve uma também que também foi só pela metade, não foi? Então, aqui. Não, que você só cortou uma partezinha, só um lado. Aí eu acho que não ficou boa, você desistiu, você não cortou o outro. Tiveram vários momentos. Eu gostava. E como que a gente equilibra o que é autocuidado do que já passa mais do ponto, né? Tipo o famoso mimimei. Mimimei da internet. O mimimei é quando passou do ponto? É porque o mimimei veio de um meme da Virgínia. Ela tinha comprado uma bolsa de luxo, tipo de marca de grife. E aí ela tava abrindo, e aí quando ela tava fazendo o unboxing, ela tava tipo, mimimei. E aí agora todo mundo usa esse áudio no TikTok, tipo, sei lá, fazendo a unha no meu horário do almoço numa quarta-feira. Aí mimimei, sabe? É um mimo, um agrado que você dá ali pra você. Mas é um positivo, eu considero esse positivo daí. O do fazer a unha, sim. Mas o áudio veio da Virgínia abrindo uma bolsa de uma marca de luxo. Entendi. Não é um... Sim. É um limiar ali, né? Que existe. Eu acho que essa vaidade, ela começa ali numa pré-adolescência, que é quando a menina começa, né? As coisas, um pelinho que nasce a mais, aí quer ir à praia, aí tem que começar a raspar ou vai depilar. Eu acho que é quando se inicia ali o assunto. Normalmente mais com a menina, né? Mais com a menina, porque entra nessa fase, tem as questões de não pelo, né? Que foi o que a gente institucionalizou. Quer fazer unha e a gente fica puxando aquela carroça de calma, ainda não, então vamos só pintar, ó que legal, vamos só pintar, vai num crescente vai começando a querer raspar a perna, mexer no cabelo, mexer na sobrancelha, mexer... E eu acho que é difícil a gente achar esse lugar, porque a gente alimentar e a gente cultuar essa vaidade de se cuidar, eu acho muito legal. Passa um creminho, o próprio perfume, usa o seu perfumezinho antes de sair, penteia o cabelo. Engraçado, porque eu lembro de você, Jujuba, pequena, e você era completamente largada. Até uma fase. Completamente largada. E desde cedo a gente detectou uma coisa que é uma característica da sua pele, de um ressecamento. Sim, quando eu pego sol. Que aí, e eu passava muito piscina e sol. E praia, e ressecava e aí resseca mais ainda, e você não passava nada, aí vai formando, além das manchinhas brancas, vai te irritando que vai coçando. Dava coceira. Então, a gente tinha que passar creme para hidratar. E aí, o primeiro ponto de vaidade que veio com você era isso de creme. Sim. Que eu falava, passa um creminho, meu amor, no corpo. Porque eu era tão... que eu usava roupa até rasgar, até furar, que minha mãe falava assim... Filha, não dá mais pra usar essa roupa, vamos trocar. E eu saindo com roupa furada pra rua. Você ainda gosta de dormir com o pijama velhinho, né? A gente Aí minha mãe falou assim, minha filha, você tá cheia de roupa nova no armário. Aí pegava sapato meu que já tava descolando a sola, saindo tudo. E eu usando Você lembra que a gente bota. se despediu de ela não queria se despedir. A gente estava viajando em Londres. A minha mãe fingiu que esqueceu num quarto do hotel. Não, mas a gente fez um ritual de despedida antes. Mas eu não queria. Mas a gente vamos despedir dessa botinha que tá abrindo linda, toda. Dourada, super confortável. Mas eu lembro que a sua primeira vaidade começou aí, com a gente batendo a tecla que você tinha que passar E pentear o cabelo, que vocês falaram que eu tinha um cabelão. E falaram, pentei o cabelo, meu cabelo cheio de nó. Mas você não Aí eu não tinha a menor... Não tenho até hoje a menor paciência. Por mais que tenha esse cabelo, gente, não tem a menor paciência. E não quis pentear e você pediu pra cortar. Não, mas não quero mais pentear, mamãe. Então vamos cortar esse cabelo.
Você está certa disso? Uma semana eu e Tia V perguntando todo dia. Porque meu Tem cabelo era na certeza? bunda. Tem certeza? Tem certeza? Tenho, gente. Quero cortar esse cabelo, não aguento mais. Tenho, nananana. Cortamos aqui. Não me arrependi. Você ficou linda. Pois é. E não me arrependi. Linda, ficou certeira. linda com esse cabelinho. Mas aí eu troquei de colégio nessa época. Aí os meninos ficavam assim, você é menino ou menino? Muito atrasado, né, gente? Muito atrasado, muito atrasado. Desviamos do assunto. Desviamos, mas é porque eu fui lembrar quando começou essa vaidade aí com você. Com creme. Mas eu acho que depois a gente teve de uma forma equilibrada, sabia? É porque eu e Loli somos muito diferentes. A Olivia é muito vaidosa. É. E eu não era nem um pouco, né? A Hoje Loli, ainda sou mais um pouco. ela é perua, ela tem um lado Muito peruinha perua. que meu, de quando É. eu era criança, ela tem. Ainda hoje você é perua. Ainda hoje, mas eu acho que, pois é, menos por causa do tempo. O tempo não me Pode permite ser. ser tão perua que nem ela, entendeu? Mas A Olivia se deixar. Cara, ela acorda pra escola, ela acorda 1 hora antes. Pra ir pra escola, eu acordava, 10 minutos, tacava água no rosto, escovava o dente e saía assim. Às vezes eu dormia com uniforme, pra eu lembro. economizar tempo. Ela também já dormiu com uniforme, só que agora ela tá na adolescência, amor. Mas você na adolescência também acordava antes, fazia penteado na adolescência. Eu gostava de fazer penteado. Fazia penteados Mas na não sua era na adolescência. era mais criança. Era um pouco mais, mas na adolescência você não acordava assim e ia, não. Faz parte ali de um processo. Não, senhora, Júlia. Sim, mãe. Vou chamar testemunhas aqui. E nessa linha de exagero aí, gente, você não acha que aquele skincare que tem lá as 17 etapas, essa coisa que tem que ter roupão, vela, música, óleo, luz apagada, rolinho, não cansa não pra ter que fazer essa coisa de autocuidado? Não, porque aí vira uma coisa também de obrigação, né? Que é até a próxima pergunta que eu ia entrar, mas eu acho que autocuidado é aquele momento que você consegue tirar pra você. Pra fazer o que for. Seja pra... pra passar um creme hidratante depois do banho, mas mentalizando ali uma coisa gostosa. E não precisa dessa parafernália toda. Você já viu que agora tem até um negócio de punho? Além da faixa, tem uma coisa de punho de toalha. Que é que nem aquele de tênis. Mas pra quê? Que é pra não escorrer na hora que você lava a água, lava gente, o rosto. Mas pior é que escorre muito pro meu cotovelo. Pois é, aí a água para aqui nesse negócio. Aí outro dia a Olivia surgiu assim. Não, gente, não aguento. Que ela comprou. Aí ela surgiu com isso e com um negócio aqui no punho. Aí Tiano Otaviano falou assim, gente, isso é de tênis? Você tá jogando tênis? Ela é muito engraçada, não aguento. E a gente foi explicar que não, que fazia parte desse ritual para quando lava assim a água, escorre, e o negocinho de punho aqui de toalha já segura. Não aguento. Mas eu adoro usar arcos. Não, eu gosto de usar faixa, mas porque fica caindo na hora de lavar o rosto. E eu gosto também, assim, sabe, de ver tudo, botar a faixa ou arco. Não, eu gosto pra não ficar o cabelo caindo no meu rosto. Mas eu acho que o autocuidado é isso, sabe? É aquele momento que você consegue tirar pra você. Não precisa ter os melhores produtos, 1 milhão de produtos, 1 hora. O que você conseguir naquele diazinho ali, já tá valendo. Seja pra passar um creminho no cotovelo, no pé antes de deitar, sabe? Também eu acho que é qualquer coisa. Até porque, aí é o assunto que eu ia entrar. Quando é que a obrigação deixa de ser cuidada? Porque escovar o dente é um autocuidado, mas é uma obrigação. Então a gente já não chama mais de autocuidado. Sim, não tem o que abrir mão. É que creme a gente pode não passar todo dia, mas escovar o dente é necessário. E aí eu todo acho que dia. quando vira uma obrigação, deixa de ser autocuidado um pouco, né? Também acho. E com essas 20 mil regras, e tem autocuidado de tanta coisa, tipo, quando a gente tá viajando ou tá 1000 por hora, que aí nem tem tempo para fazer a unha, eu tenho uns cantos que vão me doendo de espigão. Aí, eu quando saio do banho e posso pegar um alicate e tirar aqueles espigões do lado... A minha mãe leva o esmalte pra viagem. Eu falo, isso é muito Aquele foi peru. meu Ela, autocuidado. me incomoda. Aí eu retoco por cima. Vira uma loucura, né, quem vê. Mas porque senão eu fico cutucando e me dá esse espigão que dói. Então, pra mim, ajeitou ali, é um autocuidado. Pentear o cabelo várias vezes, passar óleo. A Olivia gosta também. Eu também adoro os rituais. E agora de couro cabeludo, uns rituais de couro cabeludo. Gente, isso não existia, isso é novo. Isso é novo.
Cara, a Olivia gosta. Ela gosta, não, né? Eu peço, não sei se ela gosta. Mas ela fica horas penteando meu cabelo, desembaraçando na maior paciência, né? Ela é paciente. Muito paciente, cara. Eu gosto Impressionante. também. Mas essa novidade de... Eu acho que a maioria dessas coisas de autocuidado, muita coisa é novidade, né? não, na minha época Esse não rolinho, tinha esse essas nome, coisas, tudo nem isso, esse passo a passo de Skincare. drenar, de Hair skincare, care, não sei o que Não, care. Nail care. não tinha. Não, a Olivia mostra uns passo a passo até de cuidado de unha. Mas Gente, que aí passa a escovinha, aí passa negócio de hidratante de cutícula, hidratante de mão. pra aí não sei o ficar a unha com essa carinha natural que nem tá hoje, aí que Impressionante. fica linda ela, que fica com brilhinho, quê. Até de unha. de tudo. Impressionante. Ou seja, tem uma gama de universo hoje É. de altos cuidados aí de corpo, né? Que a gente falou primeiro. Então, falamos de rosto, de cabelo, não esquecendo de protetor solar, né? Que é a única coisa que eu Você não posso abre não mão. fazer meu autocuidado. Mas eu vou lavar o rosto, posso não fazer meu skincare, mas vou lavar o rosto e vou passar o protetor. Mas aí, calma aí que você tá adiantando um assunto. Tá. Antes que a gente falou de corpo, eu queria agora passar pro que a gente falou que é o autocuidado de saúde mental, né? Sim. Terapia é autocuidado? Porque a gente faz terapia não só pra gente, mas pra ser uma pessoa melhor pro outro, né? Com certeza, gente. Com certeza. Você sabe que eu tô parando para pensar, na verdade, lógico que a terapia é muito mais profunda e sim, com certeza é autocuidado. Outras formas, eu acho que você para dedicar um tempo para você e fazer algo que você goste, mas aí se mistura com hobby, né? Aí não vai ser Porque autocuidado. terapia não é isso. Terapia é o Não, eu autoconhecimento. falei, terapia é muito mais profunda. Eu tô aqui pensando em outras coisas, porque eu pensei, meditação é autocuidado, a yoga pode vir como autocuidado, Ah, sim, o exercício atividade física físico. como autocuidado. Então, tudo que a gente para fazer que não é trabalho, que é pra gente, será que é autocuidado? Eu acho que se for prazeroso pra você, sim. Por exemplo, atividade física pra mim não é prazeroso. Mas é Então não sei até que autocuidado. ponto é um autocuidado, sabe? Porque é isso, aí deixa de ser autocuidado pra virar obrigação. Nem escovar Você o vai ter dente. que achar uma atividade física Ou não, a gente já conversou sobre isso. que Talvez te eu dê não seja a prazer. pessoa que vai achar, mas já entendi que é obrigatório, vou lá e faço. Porque para saúde tá aí comprovado que é, né? Tava lendo outro dia uma matéria de stand-up, como mexe com parte muscular e corpo. Quando eu fiz já a travessia lá até as ilhas, eu fiquei toda dolorida aqui. Exato. Que é uma coisa gostosa, é uma atividade, você Sim. não precisa ser necessariamente. Cara, é porque quando eu começo, isso pode até ser assunto para outro podcast, é que atividade física pra mim, né, com as minhas questões alimentares e distúrbio de imagem e tal, quando essa relação não saudável que eu tenho com o corpo e alimentação e tudo, quando é assim, que nem a yoga. Eu amava yoga. Só que aí Ela arrasa na yoga. E aí a pessoa começa assim, nossa, yoga queima muito, né? Muito bom. Ou a pessoa assim, nossa, você tá emagrecendo fazendo yoga, tá ficando musculosa fazendo yoga, que bom. Aí pronto, eu perco tudo que eu tinha gostado da yoga, porque eu passo a associar aquilo como uma atividade física apenas e somente. E atividade física, pra mim, não é autocuidado, é punição. Uhum. O meu lugar na atividade física é comi muito, então agora eu tenho que me punir me matando na academia. Ou, eu não tenho um corpo bom, então eu tenho que me punir para alcançar o corpo bom. Então, toda atividade física que eu gosto, quando eu começo a levar para esse lado da atividade física, da punição, e aí acaba com tudo, entendeu? De prazeroso que eu Mas via. não vamos fazer isso com a yoga, não, porque você arrasava e é tão mental, é tão de flexibilidade, de abrir. muito gostoso, aquela yoga. série que a gente estava vendo, as caretas, o pôr pra fora. Muito gostoso. É muito maravilhoso. A gente E tem que que- voltar e você era a minha inspiração, Dília Costa. E que, Porque essa garota se contorce, gente, de uma forma. e que não deixa de ser também uma terapia, yoga, né? A gente tava falando da terapia, Nossa, mas total. eu sou muito fã de terapia. O meu momento ali na terapia, quando eu consigo fazer às vezes eu faço 2 vezes por semana, e depende ali da minha rotina. Cara, às vezes eu falo assim, nem tô com tanta vontade, hoje tá tudo bem. Mas aí quando eu saio, nossa, eu sempre saio mais leve. A minha psicóloga, ela sempre fala assim, ela sempre começa perguntando, como é que você tá chegando hoje? E aí ela sempre finaliza falando, como é que foi a sessão hoje pra você? Como é que você tá saindo hoje? Uhum.
E aí é muito bom, porque a reflexão... Eu sempre falo pra ela, tô sendo mais leve. Às vezes eu falo, tô sendo repetitiva, ela deve achar que... Mas é porque é real, sabe? Eu sempre saio mais leve. Assim como meu momento no psiquiatra também é muito bom, porque também é um momento ali de terapia, né? Onde a gente conversa também sobre as inseguranças. E ele faz uns questionamentos pra mim. Eu sempre falo, caraca, alugou um triplex na minha cabeça, né, Gabriel? Aí ele, vai pensando um pouco nisso. Eu falei, tá. Aí ele, bom, já é o primeiro passo, porque se você nem pensa nisso, você não consegue nem desenvolver, né? Já é um primeiro passo você ter o conhecimento disso. É verdade. A gente ter noção, né, de sentimentos ou de questionamentos ou inseguranças. Não, eu acho a terapia uma forma de autoconhecimento e autocuidado super valiosa, porque você se conhecer mais significa que você vai se cuidar mais, é óbvio. Eu lembro a primeira vez que eu fiz foi logo quando eu me separei, que eu estava me separando do seu pai. E fiz num período ali, durante um ano, tive alta, e depois eu fiz com uma outra pessoa quando você tinha uns 5 anos. E aí era de um outro... Que foi quando eu comecei a terapia, não foi com 5 anos? Foi quando você também foi para uma e eu fui para outra. E ali foi um outro lugar de questionamento, de crise na minha carreira, enfim, de vida e tal. Foi de um outro lugar. E foi uma época também muito, muito importante para mim. Então, assim, eu considero valiosíssimo e maravilhoso quando a gente faz a terapia. E uma grande conquista dessas gerações mais novas é justamente a pauta de saúde mental, né? Gente, porque na minha época, vou lá eu trazer o quadro que eu disse, não se falava disso, ou eu acho que se tinha um preconceito muito grande sobre, mas ainda nem hoje, o né? preconceito, não se falava isso de saúde mental. Então, hoje a gente vê nomes, hoje a gente conseguir identificar sentimentos, situações em que você se enquadra, se reconhece, eu acho muito sensacional. A gente está discutindo mais, a gente está aqui falando em terapia, em práticas terapêuticas que ajudem a passar por momentos e condições mais difíceis, ainda mais pós-pandemia, né, que gerações foram muito atingidas. Então, eu acho algo muito maravilhoso, porque a gente vê livros, a gente vê hoje no TikTok, a gente vê... Eu acho incrível. Hoje em dia está muito mais presente, né? Mas você não acha que o debate sobre saúde mental não está muito online e pouco nos consultórios, com os especialistas, quem realmente... Então, aí eu não sei, eu não posso dizer se a galera está ou não procurando a ajuda do especialista certo. Porque eu ainda acho que a terapia é uma coisa que... Até teve uma fala do Selton Mello que viralizou recentemente. Eu não sei se é recente, realmente, ou se ressuscitaram, se resgataram. Mas ele falando... as pessoas falam que fazer terapia é coisa pra maluca, coisa de gente doida. E ele fala, mas eu discordo. Eu acho que fazer terapia, buscar ajuda é coisa de gente muito iluminada, que teve o bom senso de ir atrás de ajuda para conseguir se conhecer melhor e ter uma relação melhor com o próximo. Porque eu acho que a sua geração, principalmente, né, e as anteriores, ainda tem um preconceito muito grande. Quando eu digo isso, vou desenvolver melhor. Porque, por exemplo, no TikTok, as pessoas ficam dando muitos diagnósticos e falando muito sobre isso. As pessoas agora tá viralizando, as pessoas estão fazendo terapia pelo ChatGPT. Não. Sabe? Não. Isso é uma loucura. Não e a pode. gente tem acessos a terapias e psicólogos de forma gratuita também. A gente pode colocar no final Isso que eu ia a gente vai falar colocar até, no final né? desse vídeo também formas de você buscar ajuda para sua saúde mental de forma acessível, porque eu sei, terapia é um luxo, é caro, tem gente que não tem acesso, mas existem vários programas também que que fornecem a terapia, o psicólogo de forma acessível. Até na PUC, eu não sei como funciona exatamente, mas eu sei que tem um programa, porque meus amigos que se formaram na PUC, eles passam por esse estágio onde você atende com o valor que a pessoa consegue arcar. Então, você pode pagar R$1 por sessão, R$5, enfim, um valor simbólico, para a pessoa também se sentir
valorizada. Sim. Porque eles entenderam que quando a pessoa não paga nada, às vezes ela sente como se estivesse fazendo um favor ali e deixa de ir, às vezes, aí entendeu? não tem um comprometimento também. Então é um valor simbólico, mas para ter ali o compromisso e a pessoa também se sentir num lugar de pertencimento, né? Uhum. Então, enfim, nesse lugar que eu perguntei, sabe? Sim, não, aí eu não acho o ideal. Quando eu falei que eu acho muito legal ver em redes sociais, é porque eu acho que vira uma possibilidade de uma pessoa se reconhecer, talvez, naquele lugar, mas não para ela ir se aprofundar ou se consultar ali num TikTok ou no ChatGPT, sabe? Não é isso. Agora, eu venho por mais que eu venha de uma geração que tenha preconceito com isso, eu venho de uma classe que sempre praticou muito isso, que é a classe artística. Mas da sua classe artística. Porque a nossa família, por exemplo, a sua família ainda tem muito Mas não tem preconceito ninguém com terapia. artista na minha família. Mas, porque você é exceção, mas porque sim, a nossa sim. família ainda tem muito. Mas é porque eu lembro desde sempre, assim, como artistas são evoluídos, né? como a gente busca, né, muito esse lado do conhecimento, como a gente, acho mesmo que a gente tem uma sensibilidade ali, Também porque a gente acho. mexe com emoções, com sentimentos que de alguma forma a gente manda para cá e o nosso cérebro entende ser real. E às vezes a gente sofre a mais quando não era para sofrer, para a gente se entender. Então, acho que a terapia sempre foi um lugar também de busca desse autoconhecimento e de um conforto maior para a classe artística. Mas, Sim. com certeza, tem muito preconceito ainda, várias gerações. A sua geração é que eu acho que é uma geração que está quebrando e que está conseguindo trazer mais um outro olhar sobre isso, com um olhar positivo e leve de autoconhecimento, porque antigamente era muito para coisa, se está precisando é coisa para maluco, sabe? Eu não sei, tomara, assim, porque ao mesmo tempo eu fico vendo o círculo social ali da Lólia, minha irmã, e nenhuma das amigas dela faz terapia. Mas aí eu pego o círculo social dos meus sobrinhos, que é um outro círculo social de outro bairro, então de cultura e costumes diferentes, e a maioria dos amigos faz terapia. Então acho que tem muito isso também, né? Eu acho que é uma coisa muito cultural, sim, comportamental. Também, assim. com certeza. Com certeza. Olha só, a gente falou e vou eu dizer agora que foi você quem colocou um triplex na minha cabeça. Então vamos para os nossos quadros? Vamos. Então vamos agora para o Na Minha Época Era Diferente. Então, na minha época, não é que a gente não usasse filtro solar. A gente usava, Júlia Costa, acelerador, bronzeador. Aliás, a gente usava Coca-Cola. Coca-Cola com raíto de sol. Quando eu vi Óleo, isso, no Ainda Estou Aqui. no Ainda Estou Aqui, gente, eu falei, meu Deus, eu me reconheço, eu vivi isso. E essa é a melhor parte da gente ter a nossa cultura representada ali na tela, né? Quando a gente se identifica. Maravilhoso. Óbvio, por melhores que sejam os filmes internacionais que a gente consome, a gente nunca vai conseguir ter essa identificação quando é uma coisa nossa. Claro. Por isso a importância do nosso cinema nacional, da nossa cultura nacional no geral, sabe? Identidade cultural, né, gente? Muito A gente importante. tá vendo a nossa praia, a gente tá vendo o nosso calçadão, a gente E tá vendo... principalmente pro carioca que nasceu nessa época, né? Os nossos hábitos. Quando eu vi aquela cena na praia, eu falei, gente, era eu. Ainda misturava. Desde pequena eu tinha mania de misturar as coisas. Coca-Cola com raíto de sol. E você? Você passa protetor solar nessa sua pele, Júlia Costa? Então, doutora Natalia. Passa Nossa, agora, tá? a dermato. Nossa dermato. Inclusive, ir ao dermatologista é autocuidado, sim, hein? Com certeza. Muita Nossa. coisa. Mas tá, não vou fugir do assunto. Eu passo filtro solar no rosto. Mas no corpo, eu confesso que não. Mas no rosto eu passo.
Cara, no corpo eu adoro passar um bronzeador, pegar. Eu amo pegar sol, gente. E Eu ela amo tem a a sensação cor de me do bronzear. pai, né, gente? Vamos combinar que você pegou o colorido do seu pai. É, Então, eu amo essa sensação de me bronzear, ficar lá no sol esturricando, mas hoje em dia eu já Permite. passo o filtro solar no rosto. você sabe que você falou aqui de dermato e eu lembrei uma coisa que tem nada a ver do quadro, mas eu acho muito importante da gente falar, é de autocuidado nos nossos exames. Quando você falou aqui do dermatológico, eu lembrei do nosso autocuidado nos nossos exames ginecológicos, pelo menos uma vez ao ano, Toque. da gente ir. O toque só não é o bastante. A gente tem que depois também deixar a nossa mamografia em dia. Eu combino sempre, eu falo com as meninas lá em casa, a gente tem um mês onde a gente sempre combina, né? Vamos renovar a nossa ultra, a nossa mamografia, porque aí você não esquece, mesmo que não seja o outubro lá, a rosa, a gente tem um mês que sempre falo, vamos lá, tá na hora de renovar, da gente fazer os nossos exames. Sim. Então, esse autocuidado aí que é muito fundamental, que a gente acabou passando. Qual o seu hábito mais cuidadoso com você mesma? Ai, eu não sei. Cara, eu acho. Tá aí. Deitar na canga, assim, no sol, lendo um livro, também é um autocuidado pra mim, sabia? Muito bom esse momento. Então, aquilo que eu tinha perguntado Se era aquela hora, hobby, se um hobby, se uma coisa que a gente Mas eu gosta. acho que se mistura. Eu também acho que é autocuidado, porque tá fazendo bem pra nossa cabeça. Exato. Eu Mas eu acho. não sei, eu acho que o meu maior autocuidado comigo talvez seja um hábito que eu pratico todo dia, que é antes de dormir, lavar o rosto, passar algum creme, algum produto no meu rosto, pentear o cabelo e passar meu olhinho essencial, que é uma coisa que eu consigo fazer quase que diariamente. Então é o meu maior hábito por eu conseguir manter essa constância, sabe? É, legal, que você faz mesmo. E uma coisa que você Ai, meu absorveu Deus, o quê? e que eu vejo que você faz direto e eu nem sempre faço, você hidrata o corpo inteiro quando Hidrato você mesmo, sai do do banho. E a pele da jujuba, gente, é uma delícia, que ela é toda. Eu criei esse hábito, mas eu acho que foi Acho de que criança, foi de tanto amor falar. passa, porque resseca e te dava coceira. Ela sai do banho, que é o melhor momento quando os porozinhos estão lá abertos para receber. E ela se Me besunta no besunta. creme. O Tiano odeia. Aí ele vai fazer com carinho, ele, ai, tá toda melada. É verdade. Ele detesta. Verdade. Agora a pergunta pro quadro Atualizando o Software. Os sais de banhos foram atualizados para as velas aromáticas no banheiro? Ai, gente, é que vela aromática era uma coisa que não existia. Não. Não, vela aromática não existia Mentira. antigamente, quando eu era, não. Eu jurava que você ia falar uma coisa que vovó usava muito. Não lembro Mas de sua avó vela iria gostar aromática. Ou disso. devia ser muito cara ou não fazia parte do meu circuito ali. Era só vela Nossa, normal. eu amo vela aromática. Mas eu lembro que vovó, sabia que vovó Sabia. pingava as coisas, botava ali cânfora. Meio Acho que que eu já peguei isso da vovó, transformava. gente. É. Meio que já transformava. Mas para mim, não substitui sais de banho. Eu adoro sais de banho, porque eu adoro fazer a mistura dos sais de banho lá Verdade, com o você meu gosta. alecrim, minhas coisas e olhinho e jogar. Então, nada substitui para mim, gente. Mas eu amo uma vela aromática também. O quê? Independente de ser banho. Aquele momento que eu eu vou amo. ler um livro, fazer a meditação ou yoga. Eu adoro também. E incensos, e breu, né? E tudo mais que eu adoro cheiros. Eu adoro cheiros. Eu adoro também. Eu adoro cheiros. Então, eu tenho muito. Assim, eu começo o dia, eu tento já acender todos eles, assim, para começar Acho muito o meu gostoso dia. no banho, assim, muito bom. Também acho. Qual será a trend do momento do autocuidado no TikTok? Aqui- Vamos pesquisar. Vamos ver no seu celular Vamos. qual é. Você sabe que eu estava vendo esse momento que está existindo, bad routine, né? Que não é um autocuidado, que a pessoa, para mim, eu não vejo como que é você passar o máximo de tempo possível na cama, fazendo tudo na cama. Ah, bad, tipo, de cama. Aí você passa o dia lá na cama, mas tipo, routine de apodrecendo, de você ficar mesmo. Você passar o dia todo lá, comer, coisa. Eu não considero isso
um autocuidado. Eu acho que depende. Tem dia que você tá Mas- morta, é muito gostoso você passar o dia Mas de pijama. eu ia falar isso, mas você morar um dia na cama, eu acho uma delícia. É muito gostoso. Que eu faço muito fim de semana. De tipo, moro na Eu cama. acho muito bom. É, Vou pesquisar aqui Tá. no TikTok. vai. Vou me aproximar de você, Julia Costa. Deixa eu ver, Então, vou Julia, pesquisar. qual é. Ai, vou querer fazer. Vamos fazer depois? Então, tem um... Peraí. Tem uma que eles chamam agora, que é a Maintenance Routine. Não sei se eu tô falando certo. Mas aí tem essa coisa... Ó, tipo assim... My Maintenance Routine dela. Aí anualmente, visita ao doutor... Que a gente falou. exames de sangue, babá, limpar o closet de 6 em 6 meses, cortar o cabelo, dentista, 3 meses, aí um brilho no cabelo, aí mensalmente fazer as unhas em casa, pedicure no salão, lavar os pincéis de maquiagem, enfim, aí tem tudo, tem essas trends assim que as meninas colocam muito. E aí tem esses esses tipo vídeos de tarefas a autocuidado cumprir, também. né? Que eu amo. Eu sou viciada em ver esses vídeos, sabe? Eu adoro. Aí o que você falou do Do couro. scalp, de couro cabeludo. Eu acho incrível hoje esses tratamentos de couro cabeludo, porque realmente faz a The diferença uglier you pro go fio. to bed, the hotter you wake up. Quanto mais feia você deita, mais gata você acorda. Amei. Verdade. Mas aí tem esses assim, aí eu adoro ver também, tipo, self-care routine. E aí essas coisas, eu adoro esses eu vídeos. adoro. Aliás, esses eu queria fazer na minha vida. Vamos fazer um desses, Jujuba? Ai, olha que que delícia. delícia. Eu amo da vontade de... Olha, eu adoro isso. A vela aromática, olha, com os produtinhos todos, a piranha combinando esse degradê dos produtos. Aí vai lavando o cabelo, aí deita. Eu Amo. adoro isso. Esses vídeos eu adoro consumir, assim. Isso é muito Olivia, né? A Olivia, esses na vídeos. vida dela, ela é assim. Ela faz isso, é verdade. Tipo, um Acho- dia qualquer. Um dia qualquer, gente. Eu acho Ela se cuida assim. impressionante. Aí esse banho premium, usando os produtos, fazendo máscara. Eu adoro isso. Nossa, pra mim também. Plano perfeito. Olha esse, que delícia. Isso a Olivia faz. Acender vela, botar essa máscara com um negócio geladinho, num dia Produto. normal, botar roupão. Isso é a Olivia, gente, total. Todos esses produtos de skincare. Ligar uma vela, acender uma vela. Isso de usar gelo pra máscara, né? Ice Pro facing. rosto, que ela faz muito. E ela empilha os produtinhos assim mesmo, antes de Organiza os usar. produtos. Ela gosta de fazer vídeo assim de TikTok também, né? Mostrando. Maravilhoso. Eu adoro isso. No É TikTok realmente tem um mundo, satisfatório, né? né? São os vídeos satisfatórios. É. No TikTok é um mundo de opções desse tipo de vídeo. Tem É muita muito coisa. gostoso mesmo. É muito gostoso. Tem muita coisa. Bom, vamos lá pro nosso outro quadro? Vamos! Café com lágrimas. Bom, o Café com Lágrimas desse episódio, eu queria perguntar como era pra você, você até falou um pouco sobre isso, se cuidar de verdade com uma filha pequena, trabalhando e divorciada. Que você, por um período, foi meio mãe solo, assim, né? Óbvio, eu tinha o meu pai, mas eu ia pro meu pai de 15 em 15, era pouca coisa. É. E não tinha mais ninguém pra te dar um suporte, né? Tinha os meus avós. Graças a Deus, eu tive Tia Vê e Tia Lânia na Lânia. vida, que me deram muito suporte, né? A Lânia, a irmã da Tia Vê, e as duas, no primeiro trabalho da vida, foi lá em casa, então a gente foi meio que aprendendo juntas também com você, como lidar, era novo para todas nós. E a Tia Vê depois foi para a irmã da Jujuba, a Mari, para cuidar dos filhos, Dos meus sobrinhos. dos meus netos, praticamente, mas que não me chamam de avó, o que é triste. Então, a gente foi meio que aprendendo junto. Graças a Deus, eu tive muito suporte delas. Mas não era fácil.
Você tinha esse tempo de autocuidado? Não, nem tinha autocuidado. É isso que eu tô falando. Não tinha. Não tinha essa premissa. Não tinha percepção, mas Era- você tinha um tempo de lavar o seu rosto, passar um produto, tomar um banho de banheira. Adorava quando tinha aí tomava banho de banheira com você, que a gente morava lá no Pois é. Santo Maria, você sempre gostou. Eu acho que você brincava muito de autocuidado em mim, que você fazia as misturas, botava em mim, que Eu gostava. você gostava e era uma delícia. Mas tinha sem essa consciência que se tem hoje. E eu, além de muito novinha, de não precisar cremes, eu sempre tive a pele oleosa. Então, eu nunca tive o hábito de passar produtos. Era uma loção ou sabonete, vamos nessa, porque a minha pele não precisava. Então, acho que era muito mais voltado para a história do banho, que eu sempre gostei ali daquele universo do banho Sim, e um tudo banhão. mais. Mas não era fácil, não. Tem uma frase boa que as mães. Tem uma frase boa sobre as mães que circula na internet, que é: quem cuida de quem cuida, Ah, isso é maravilhoso, né? né? Isso é maravilhoso. Você sabe que Porque as mães são deixadas muito de lado, né? Às vezes esquecem do cuidado ali com elas, né? Principalmente quando nasce um filho. Tem uma trend no TikTok que eu amo, que é assim, todo mundo tava lá pra ver o bebê. Mas aí chega o pai ou a mãe e fala assim, mas a minha mãe só queria ver o bebê dela, que é a mãe, né? Que acabou de ter o filho, porque todo mundo esquecem da mãe. chega perguntando da O foco criança. vira criança. E não perguntam da mãe. Mas eu sempre tive olhares carinhosos para mim, de vocês, Tiano, meus pais, as pessoas. E ainda hoje eu não tenho o que falar, porque eu acho que eu sou muito mimada em casa, assim, por vocês. Até mesmo eu tentando fazer as coisas, ou não parando, volta e meia, vocês, não, mãe, eu pego. Não, mãe, fica aí, eu vou. Não, mãe, calma. Às vezes a gente briga com uma mala, com um peso de quem leva. A lá Raquelzinha. Mas eu sou bem mimada. Você sabe que eu ia contar uma história agora? Outro dia tem pouco tempo que eu estava voltando de saída com as amigas e a tia Paulinha foi dormir comigo. A tia Paulinha é uma amiga que eu tenho desde a época da faculdade, defensora a vida inteira e continua muito minha amiga. E a Paulinha dormia muito com o Jujuba. A tia Paulinha dormiu lá com você agora? Dormiu, Depois... não sabia. dormiu. E depois dormia comigo. E qual é a mania da tia Paulinha? Que ela fica falando e a gente dorme com ela falando, que é uma muito bom. Parece que tá contando delícia, história. uma delícia. Aí a gente ficou fofocando até tarde e a gente falando quando a gente ficar bem velhinha, a gente falando dos pais, e a gente quando a gente ficar bem velhinha e tal. Aí eu lembro das últimas palavras da Paulinha assim, Flá, amiga, eu tô preocupada, quem que vai pagar o boleto do plano de saúde? Porque não pode mais no débito automático, Jujuba. Eu acordei caindo na gargalhada. Eu tava quase já dormindo. E eu falei, Paulinha, a gente vai ter que contratar alguém até lá que cuide dessa nossa vida e que pague lá os boletos. Porque Paulinha não teve filhos, Paulinha não tá casada. E aí a gente estava falando desse lugar, da mulher também sozinha. Sim. E a gente falou, não, a gente combinou de ter uma comunidade das amigas quando a gente envelhecer, né? Que talvez Tiano seja o único homem ali, não sei, mas... e aí a preocupação dela era quem pagaria o boleto. Mas o Tiano vai esquecer se deixar pro Tiano. Não, todos nós vamos, meu amor. Tem que ter alguém mais novo que pague realmente pra gente. A gente vai deixar a reserva ali já, se Deus... Mas alguém tem que pagar, entende? A gente tenta entende? cuidar de quem cuida da gente, né, também. Não, mas vocês conseguem, eu posso dizer. E é isso. Eu tô falando, né, da minha perspectiva, do meu ponto de vista, que eu fui essa pessoa e sou essa pessoa privilegiada que eu tenho no meu entorno, pessoas que cuidam de mim também. O que não é a realidade da maioria das mulheres, né? Tem vários grupos, né, inclusive... de mulheres que acabam sendo deixadas mais de lado e não têm esse privilégio do cuidado. E aí elas se juntam para elas poderem cuidar umas das outras, né? É muito interessante. Total. A Paola mesmo, que trabalha com a gente,
que ela tem uma filhota e ela não tem ninguém no entorno dela, familiar, ela faz parte desses grupos. E eles têm saídas a um parque, a um almoço, momentos assim que se tornam delas e elas se tornam essa corrente, esse elo de Sim. amizade. Vamos até levantar uns para a gente indicar também aqui para as pessoas no final, porque eu acho que vai valer a pena. É muito interessante, porque até fugindo um pouco mais ainda dentro disso, eu lembro que teve uma vez que a gente pegou uns estudos, lembra, que falavam da porcentagem que era gigantesca das mulheres que ficavam doentes ou com câncer, enfim, alguma doença que necessitava de cuidados especiais. E era uma porcentagem gigantesca as mulheres que eram abandonadas pelos Quando elas seus anunciam a doença. maridos, pelos seus parceiros, lembra? Enquanto quando era o oposto, o homem ficando doente, na maioria das vezes as mulheres continuavam do lado, na saúde, na doença, cuidando, porque é o momento que você mais precisa, né? Essa rede de apoio é fundamental para a gente. Então, acho que vai valer a gente deixar aqui até de dica para essas mulheres aí. Com certeza. E é isso, né? Juntas somos mais fortes, assim, as mulheres com as mulheres. Eu sei que muitas vezes a gente começa um relacionamento, a gente acaba se afastando das nossas amizades, ou quando casa, tem filho e tal, acaba criando uma vida à parte e aí se afasta das mulheres, mas é essencial a gente conseguir manter, no sentido da manutenção mesmo dessas amizades femininas, porque são elas que vão estar do nosso lado quando a gente mais precisa, né? Com certeza. Com certeza. Outra pro Café com Lágrima que eu tô inspirada essa semana. Gente! Eu pensei aqui, se cuida é uma coisa que mãe fala muito pra gente, né? O que você pensava quando a sua mãe falava isso pra você, tipo, antes de sair de casa? Tem uma coisa que você fala pra mim que não é o se cuida. É juízo. Juízo, hein? Você fala muito, e é o seu se cuida, né? O que você pensava quando a sua mãe falava o se cuida, o juízo, hein? Esse se cuida e juízo tem várias etapas da vida, né? Tem a etapa que é juízo para não quebrar nada, para não cair, ralar, minha filha, para não machucar o coleguinha. Aí depois, quando vocês vão saindo, tem o juízo de toma cuidado com o celular, com a sua carteira, que hoje não existe mais a carteira. Toma cuidado ao atravessar a rua, a primeira vez que a gente começa a deixar aí dando asas para vocês. Depois vai tendo o juízo quando você está se relacionando. Se cuide, no sentido de você se proteger. Então, acho que tem várias etapas aí desse juízo, desse se cuide que a gente leva pra gente. Que é quando a gente vai dando a independência para vocês e à medida que ela vai aumentando, vocês vão tendo que ter consciência das outras coisas, né? Sim. Do resto do mundo. Hoje, para você, o que seria ter juízo ou se cuida, Jujuba? Eu acho que é aprender meus limites, sabe? Conseguir impor os limites, falar não, fazer minha terapia, fazer meu skincare, arrumar um tempinho ali. E, enfim, eu acho que tá mais no cuidar da minha cabeça do que qualquer coisa. Também acho que você já ficou muito ajuizada. Muito ajuizada. Ainda nesse quadro aqui que a gente engrenou, a gente fez um episódio, inspiradíssimas, a gente fez um episódio sobre corpo, aliás, super legal. Quem não viu, veja que vale a pena. Mas eu queria voltar para o assunto corpo, para perguntar se você não acha que numa época de tanto ódio nas redes, amar o próprio corpo é um autocuidado importantíssimo. Nossa, com certeza, com certeza. Porque eu acho que é quando a gente tá em paz, né, com a gente. É até o que a gente. O que eu sempre falo, eu acho que amar o próprio corpo não significa que todos os dias você vai acordar se amando. Eu acho que é justamente aquele dia que você acorda não se sentindo tão bem, mas fala, tudo bem. Não é por isso que eu vou me maltratar, não é por isso que eu não vou ser gentil comigo mesma, não vou deixar de cuidar de mim. Então, eu acho que é quando você encontra esse lugar. Com certeza, eu acho que amar o próprio corpo é um autocuidado maravilhoso, delicioso e que está cada vez mais difícil,
nesses tempos que vivemos com tantas telas e tantos corpos inalcançáveis, né, nas telas. Então, acho que sim, com certeza, um autocuidado necessário. Também considero fundamental. Você sabe que eu tenho uma visão e uma relação assim com o meu corpo, que ele é muito a minha morada, sabe? O meu templo mesmo. Quando eu penso no meu corpo, eu penso no sentido de hoje eu tô tão cansada que vai ser melhor eu descansar e eu dormir do que eu ir treinar. Esse vai ser o autocuidado para o meu corpo hoje. Então, sem as paranoias, né? O autocuidado não é a gente estar sempre ali se cobrando, Sim. tendo que cumprir as 17 etapas. O autocuidado é a gente colocar momentos de prazer na nossa vida com nós mesmos, né? Então, vai ter o dia que o autocuidado vai ser eu não fazer nada com esse corpo. Sim. Esparramar ele na cama, descansar ele. Vai ter outro dia que vai ser eu me alimentar bem, que eu estou colocando aqui, vai para o corpo, ele vai responder. Eu penso muito no meu corpo como essa ferramenta aí de templo. Sim, até porque é onde a gente vai ficar junto pelo resto da vida, né? Então, cuidar bem para ele conseguir chegar o mais longe possível, de forma mais saudável e autônoma possível. Autonomia, nossa, eu quero muito. Bom, delicioso. A gente falou aqui de cuidado, e cuidado não só com esse templo, com o corpo, mas cuidado com a nossa cabeça também. Cuidado com as nossas emoções, quando a gente fala também de terapia, dos nossos sentimentos. Sim. Muito maravilhoso, muito necessário. Com certeza. Espero que vocês tenham visto ou assistido esse episódio, que eu adoro fazer também, tomando um banho gostoso, e aí coloco um podcast, visto ou ouvido, né? Que você quis dizer. Ouvir visto ou assistido. Ah, tá. Então, assistido ou ouvido. Tomando um banho gostoso, passando um creme, fazendo um skincare, que eu adoro esse momento também. É engraçado, é uma coisa que tá muito atrelado pra mim, o autocuidado e um podcast, videocast. Eu também. Eu adoro esse momento de autocuidado, colocar um videocast, um podcast, que aí você também vai refletindo sobre outras coisas, ganhando conhecimento. Enfim, eu acho muito bom. Eu também. Bom, então convidamos vocês a nos seguirem aqui no nosso Pé no Sofá Pod, que aliás está bombando, está super acontecendo. Também no nosso grupo do Telegram, Pé no Sofá Pod. Lá no link do Instagram você encontra as plataformas para vocês assistirem, ouvirem os episódios. E também o link para o grupo do Telegram, para vocês receberem conteúdos exclusivos e conseguirem saber também quando vocês vão conseguir participar com a gente, que volta e meia a gente pede histórias para vocês poderem estar aqui com a gente. E é isso. É isso. Estamos amando que vocês estão enviando histórias, ideias, indicações. A gente está amando, continuem participando. E esperamos vocês no nosso próximo Pé no Sofá Pod. Beijão. Beijo. Ai, Júlia, vamos nos cuidar? Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas stylists são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social medias são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também a todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.